Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário e Royal Criciúma Hotel. Conforto para grandes negócios. Fone 3045-2001. Hoje é quinta-feira e hoje é dia de ouvir na opinião das 8 o professor Lúcio Pachter, que está em Goiânia. E lá de Goiânia ele fala conosco ao vivo. Alô, professor Lúcio, bom dia. Bom dia, Adelor. Goiânia hoje faz um sol, um céu aberto muito bonito, depois de muitas complicações nos voos e nas conexões para poder chegar até aqui, para as consultas, as aulas de hoje. Está muito complicado voar no Brasil hoje, viu, Adelor? Já foi bem melhor. Você estava falando no Guilherme Arantes e eu me lembrei, há muitos anos, quando eu ouvi o Guilherme Arantes tocando piano, só piano e voz lá em Gramado. Muito bacana. Ele estava tocando aquela música famosa dele, Meu Mundo e Nada Mais, né? A música que abriu a carreira. Isso. Uma música belíssima. Acho que foi o primeiro grande sucesso do Guilherme Arantes, né? O Meu Mundo e Nada Mais. Foi inclusive tema de novela, lá na final da década de 70, mais ou menos isso. Que música bonita, né? Uma música intimista que fala que às vezes tudo que uma pessoa tem e tudo aquilo com que ela pode contar é o próprio mundo dela, que se resume às vezes nas paredes do quarto, né? Ele falava que tudo que ele queria estar no mundinho dele e nada mais. É verdade. Esta música o Guilherme vai cantar aqui também na próxima sexta-feira, no dia 20, em Criciúma, e o Guilherme estará aqui com o seu piano. Que beleza. Um belo convite aí para os nossos ouvintes. Bem, Adelor, chegou aí aos cinemas de todo o país um filme chamado O Segredo, de uma australiana, baseado na obra dela, uma senhora chamada Rhonda, e aí reedita em todo o país, desde a academia até os botecos onde ocorrem conversas às vezes tão interessantes, essa coisa do pensamento positivo, de pensar para cima, de mentalizar coisas boas, de procurar influenciar a si mesmo para conseguir as coisas. É mais ou menos o que houve há muitos anos com o método Silva, né? Controle da mente, e volta e meia isso retorna com maior ou menor força, e sobretudo em alguns ambientes religiosos, onde isso é colocado às vezes de uma maneira quase mágica. É sobre isso que eu gostaria de conversar hoje com você e com os nossos ouvintes, sobre alguns aspectos disso, Adelor. Primeiro, é muito curioso que se dê tanto crédito a determinadas coisas sem um exame mais demorado, né, e profundo sobre certas coisas, certos aspectos. Olha, uma pessoa pode sim, claro, utilizar o pensamento positivo em algumas partes da vida dela, e isso pode auxiliá-la muito, mas nem sempre será assim. Imagina você que, isso nós conversamos uma vez ao vivo aí no seu programa, sobre duas pessoas, por exemplo, que mentalizem fortemente, achando que isso vai alterar alguma coisa na vida. Um é torcedor do Avaí, outro é torcedor do Figueirense, os dois times da capital de Santa Catarina, e numa final de campeonato. Como ficaria isso? Vence aquele que tem o pensamento mais forte, aquele que tem um pensamento com maior mérito, e alguns fazem isso até via religiosidade, né? Recorrem à religião e pedem a Deus e tal, cada um em prol dos seus objetivos e suas buscas. Já imaginou se Deus tiver que atender 6 bilhões de pessoas nesse planeta, cada um com seus interesses, suas vontades? Muitas vezes essas vontades se cruzam e se batem umas contra as outras. Como seria? Ao beneficiar um, estaria sendo injusto com o outro. Existem outros fatores também. Às vezes uma pessoa diz, eu preciso pagar uma conta muito grande e tal, e usa o poder da mente achando que vai conseguir. Mas para que os exemplos fiquem todos alinhados, vamos considerar assim.
Um homem que deseja muito ter determinada mulher em sua vida e usa o poder da mente para isso, a autoinfluência, a autossugestão, o pensamento positivo. Veja, às vezes, quem pede, será que sabe o que está pedindo? Aqui eu falo de um tema complexo na filosofia e na filosofia clínica, que é a etimologia. Às vezes, essa mulher que ele tanto deseja é exatamente aquela com a qual ele será muitíssimo infeliz. Só que ele não sabe disso. Né? Nem sempre o desejo, aquilo que a gente quer, é de fato aquilo que a gente necessita. Se você perguntar a um alcoólatra o que ele gostaria, aquilo que o ajudaria a ficar melhor e bem, ele poderia dizer, olha doutor, talvez mais uma garrafa de pinga, então eu ficaria melhor. E a gente sabe que a tendência seria piorar cada vez mais. Existe também um problema linguístico. Às vezes, a pessoa pensa que está pedindo uma coisa e, na verdade, está pedindo outra. A pessoa acha que está mentalizando algo para conseguir determinada coisa, mas está fazendo exatamente o contrário. Um exemplo disso, tratando de um homem que deseja muito uma mulher, que é o exemplo, e isso é a história da filosofia, a história da humanidade está cheia de exemplos, né? Nós podemos recorrer a Goethe, por exemplo, nos sofrimentos do jovem Werther, que passou por terríveis privações por conta de coisas assim. Às vezes a pessoa pode mentalizar e pensar positivo, por exemplo, se eu tiver um carro, um automóvel muito bacana, então aquela moça vai se interessar por mim. Muito bem. Aí consegue, por A mais B, por coincidência ou pela própria força do pensamento, para alguns, o automóvel. O que acontece? A moça não só não se interessa, como passa até a evitar. Não gosta nem da cor do automóvel. E para ela, às vezes, os interesses são outros. Né? Para cada pessoa, um interesse é único. Às vezes, aquela moça que ele tanto desejava, o que ela queria de fato era um sujeito afetuoso, muito diferente de alguém que tinha posses e outras coisas. Existem também outras questões aqui a considerarmos. Por exemplo, os contextos existenciais. Essa a tendência em muitos setores de abominar o sofrimento, as perdas, a doença, conforme o jargão médico, como algo ruim, eu acho que essa atitude muitas vezes é ruim. Sofrer, chorar, perder, isso não é necessariamente ruim. Isso às vezes é inclusive necessário. Há pessoas que só conseguem crescer, aprender com as suas coisas, se passarem pelo sofrimento, pela perda. E nesse sentido, a anestesia existencial através de remédios, químicos e tudo mais, nem sempre é o melhor caminho. Há pessoas que, quando dão uma cabeçada na vida, se a gente anestesiar essa cabeçada, o que elas farão? Darão outras e outras e outras, porque alguns só conseguem aprender com as suas mazelas, com os seus problemas. Neste caso, então, não é ruim uma pessoa não ter determinada coisa. Ela pode aprender, muitos caminhos vão tendo. Né? Então precisamos ver isso também. Outra coisa, Adelor, muito importante, é evitar, em muitos casos, a tendência de transformar a vida em um supermercado. Essa ideia de que podemos ter todas as coisas e que a frustração deve ser evitada e que ela é ruim, isso pode ser muito danoso. Eu estava lendo ontem no avião a coluna do Tostão, na Folha de São Paulo, que foi jogador da seleção brasileira, falando sobre o Romário, o Edmundo, e dizendo que, na opinião dele, o Edmundo era um jogador que estava em fim de carreira e que precisava muito ser amado, era o que ele queria, aliás, e que chorou quando o Palmeiras disse para ele, olha, você pode ir embora para os Estados Unidos, não precisamos não, já que você quer ir, pode ir. E o Tostão estava fazendo uma análise que era um jogador que, na opinião dele, durante a vida foi muito mimado, muito paparicado e que agora, em fim de carreira, precisava mais do que nunca ser amparado e não estava tendo esse amparo. Né? E que tinha uma baixa tolerância à frustração. Claro, tudo isso na interpretação do Tostão.
aliás, que escreve muito bem sobre esportes, né? Tão interessante, assim como jogava, ele escreve. Bem, existem outras coisas também, Adelor. Uma delas é assim: será que a pessoa que pensa positivo para ter determinada coisa, isso está em sintonia com o mundo? Eu me refiro assim a pessoas que, quando mentalizam uma coisa que elas querem, pensam para cima em positivo, sabe o que elas fazem? Algumas elas travam, cruzam os braços e esperam aquilo acontecer de uma maneira mágica qualquer. Então, na história da literatura, há muitos casos, especialmente nesse exemplo que estamos tratando de um homem que deseja muito uma mulher. Ele tem um amante de Lady Chatterley, que foi um clássico que mostrou parte disso. Há muitos casos na literatura e na vida. A pessoa mentalizou aquilo que ela quer e pronto, agora ela cruza os braços e acha que aquilo vai acontecer. E o que vai acontecer às vezes é o tempo passando, porque para cada um isso vai funcionar de um jeito. E há pessoas para as quais determinadas coisas só funcionam no pensamento. Fora dali não funcionam. E também, por último, podemos considerar aquelas pessoas para as quais o pensamento positivo, ao invés de fazer bem, faz mal. Ora, os nossos ouvintes podem fazer uma retrospectiva das próprias vidas enquanto a gente conversa, e alguns verão que naqueles momentos em que pensavam para cima, estavam otimistas e tudo mais, nada mais eram do que ingênuos, enquanto determinadas coisas urgentes e necessárias passavam ao longo da vida sem que a pessoa tomasse qualquer providência. Isso é grave. Há pessoas que precisam em determinados momentos parar, refletir, sentir que as coisas não estão bem, e isso não é ruim. Isso às vezes é muito bom, é promissor para que ela possa dar outros rumos na vida. E nesse sentido, pensar para cima, tudo vai dar certo e tudo mais, pode alienar a pessoa, ao invés de ajudá-la. Claro, cada caso aqui deve ser considerado como caso único. Não se trata aqui de criticar o pensamento positivo como algo nocivo e que deve ser evitado de modo algum, apenas que deve ser contextualizado. Há muitas outras coisas, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto. Eu gostaria de deixar um convite, Adelor, a você, aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui na Antena 1, nessa conversa semanal. No dia 30 de abril, às 19 horas, acontecerá na SAT, que já está confirmado, uma palestra sobre filosofia clínica, sobre esses aspectos que estamos tratando semanalmente, e também para os cursos de medicina e psicologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Perfeito. Muito obrigado, Lúcio. É sempre bom ouvi-lo. Tem um bom trabalho aí em Goiânia, boa viagem de retorno e até semana que vem.